animação de combates aéreos que eu noto que é até popularzinha entre os fãs do gênero, além do Wario 88, Macross, Skycrawlers, entre outros, que inclusive deram uma inspirada para a franquia Ace Combat e tem muitos entusiastas por aí, é Sentou Yosei Yukikaze. O OVA aqui, por mais que seja bem debatido, entra naqueles casos de novo, poucas pessoas irem mais a fundo para entender sobre ele, seja por falta de informações ou até mesmo por barreira linguística. E é por isso que, de novo, vou tentar aqui trazer mais algumas informações para vocês que só conheceram o OVA, mas não sabiam da existência de livros, mangás e outras coisas. Porque ele é praticamente mais uma daquelas obras influentes do sci-fi japonês com temas militares e invasões alienígenas que eu noto que o pessoal não conhece ou às vezes ignora ou não chega a perceber tanto assim. Mas pra gente entender o que raios é Sentou Yosei Yukikaze, a gente tem que voltar para suas origens. Lá no ano de 1979, que se vamos lembrar que os anos 60, 70 e até os anos 80 foi o período que muitas dessas obras influentes acabaram surgindo. Eu posso citar aqui, por exemplo, como Yamato, Harlock, Gundam, Macross, Kamen Rider, Ultraman e mais uma porrada. Ela foi escrita por Shohei Kambayashi e eram originalmente histórias curtas lançadas em uma revista chamada de SF Magazine. Mas anos depois elas foram compiladas em apenas um livro nos anos 80. Mas para termos uma sequência da trama demorou quase que 20 anos. O segundo volume, chamado de Good Luck Yukikaze, foi lançado apenas em 1999 e sua sequência apenas em 2009. Nesse meio período tivemos um OVA de 5 episódios que se baseia no romance do autor e um jogo que saiu para o primeiro Xbox e para o PC, que é esse daí que vocês estão acompanhando de fundo. Uma coisa que eu vou adiantar aqui é que a história dos livros tem aquela proposta de ser a obra da vida do autor. E ela, pelo que eu tô notando e pelo que falam, nunca vai ter um final graças a isso, já que ele meio que lança quando dá vontade, continua a história. E atualmente a gente tem 5 volumes. Infelizmente não temos todos os livros traduzidos para o inglês, tendo apenas os 2 primeiros em inglês, e nem em português a gente tem, e o restante sem tradução, já que Yukikaze é algo extremamente nichado, mesmo tendo influenciado outros animes, mangás e até outros jogos da Terra do Sol Nascente. Mas uma explicação mais a fundo eu falo mais pra frente. E queria adiantar que não, eu não vou fazer aqui um resumão de todos os episódios, mas meio que dá um pente fino nas coisas, parecido com o que eu fiz lá no vídeo do Skycrawlers. Eu não vou chegar a falar do livro também, já que não é um negócio que tá completo e provavelmente nunca vai estar completo. E inclusive o OVA é um daqueles casos que eu recomendo bastante que você assista para tirar suas conclusões. Não fique indo no o que o cara lá criou conteúdo falou, então é verdade. Vá lá, tire suas conclusões. E aproveita enquanto tá fácil de encontrar, porque antigamente era difícil pra caramba encontrar alguma coisa desse anime em português, viu? A trama de todas as versões é praticamente a mesma. No século XXI, a Terra é invadida por alienígenas misteriosos chamados de Gem, através de um portal que foi aberto do nada no Polo Norte. Mas a humanidade consegue empurrar o inimigo de volta para aquele portal. Mas então é descoberto que do outro lado existe um planeta novo que não havia sido descoberto, e então a humanidade o chama de Fairy. A raça humana começa a explorar aquele lugar e cria uma força aérea também chamada de Fairy Air Force. Algo que não é dito no OVA, mas é explicado um pouco nas primeiras páginas no livro, é que todos que foram enviados para lá são considerados anormais pela sociedade. E isso é refletido principalmente no protagonista Rei, que é alguém que é estoico e quase não expressa nenhuma emoção. De início, o Rei ele pilota o caça chamado de Super Sylph, mas essa versão do caça tem uma grande diferença comparada às outras. Ela vem com uma inteligência artificial super avançada chamada de Yukikaze, e logo depois ele acaba trocando para o resto da série para o caça Maeve, mas mantendo a mesma IA. O OVA, eu vou logo adiantando que ele é, digamos, estranho e meio que confuso.
Pois como o Estúdio Gonzo só tinha 2 volumes para entender o que estava acontecendo, eles tiveram que, às vezes, pelo que deu para perceber, ir no bom e velho improviso. Podemos perceber que tem alguns episódios, eles não fazem uma conexão clara entre eles, sendo até mesmo um OVA meio que episódico, como por exemplo, quando eles vão investigar a aeronave gigante Banshee, coisa que depois não é mais falada, porém aí que mora a pegadinha. Se você clicar no vou ficar pulando episódio, cada parte da trama, cada coisinha que vai acontecendo, tem uma coisa que vai sendo explicada, que no final da série tem um contexto que você vai entender tudo o que tá rolando por ali. E coisa que provavelmente, pelo que eu nem lendo, eu acho que o livro ainda não explorou, principalmente o que raios são os Jam. E o anime, além de ter episódios, tem momentos que chegam a ser até no nível de bizarro, com montagens de cenas que não deixam claro o que está acontecendo no local, ou com certas aeronaves ou os Jams agindo de maneira praticamente sobrenatural, em vez de ficarem apenas naquele formato de navinha que vocês viram ali. Até mesmo diálogos entre Rei e Yukikaze chegam a soar meio bizarros, principalmente com toda a atmosfera dos episódios, que chega a ser um tom bem escuro, seja pela iluminação ou até mesmo trilha sonora durante os combates, ou até mesmo posso dizer a falta dela. Praticamente sim, a gente pode dizer que ele é meio que uma espécie de um anime de terror, digamos assim, mas daquele negócio do, mano, o que tá acontecendo? Você consegue explicar? Não! Será que isso daqui que a gente tá vendo é real ou será que é uma ilusão? Será que eles estão fazendo a coisa certa? Será que aquilo ali era realmente um inimigo? O que será que tá rolando? E a história ela chega até a ser algo mais voltado pro mistério, com cada episódio tendo alguma coisa de estranha ou uma missão acontecendo. E os personagens meio que tendo que procurar alguma resposta. Às vezes tem uma explicação e eles resolvem o negócio com sucesso. Às vezes não, e às vezes alguma coisa absurda acontece e a gente não tem uma espécie de uma resposta clara. Isso até mesmo se expande para a própria IA do Yukikaze, que dá a entender que ela é sentiente em vários momentos, mas só o protagonista, o rei, consegue ouvir e entender. E além de sentiente, Yukikaze ela chega a ser extremamente avançada e muito forte em certos momentos, muito melhor que até mesmo um piloto As. E falando no rei e nos outros personagens, dá pra se perceber que possuem muito mais sentimentos que o nosso protagonista, já que ele é quase que uma máquina, digamos assim, desde o início até o último episódio. E isso fica interessante, pois o personagem mesmo ele chega a ser uma anormalidade dentro de um lugar que é totalmente anormal. Isso faz com que ele e o Yukikaze acabem se destacando no meio disso tudo que tá rolando. Inclusive temos uma cena em um dos episódios que vemos toda uma tripulação de uma aeronave comemorando enquanto o rei decola, e ele praticamente quieto, estoico, ou até mesmo ações que ele acaba tomando que as pessoas não entendem direito por que ele fez isso, por que ele está agindo daquela maneira, e às vezes o anime deixa aquela sensação meio de ambiguidade. A gente até percebe isso um pouco no mangá, que eu vou falar mais pra frente. E também a única relação que a gente vê do rei sem ser com uma IA é provavelmente uma única das pessoas que acaba se importando e tendo um pouco mais de laços de amizade com o protagonista, que é o James. Aliás, essa dualidade entre ambos é até mostrada em algumas fotos promocionais e no próprio anime. O rei sendo aquele cara distante que não se importa com nada e tá mais preocupado com a Yukikaze do que qualquer outra coisa. E o James, tipo, mano, calma, cara, vou lá, você precisa melhorar, eu tô aqui do teu lado, sei lá o quê. E claro que eu tinha que falar dos combates aéreos aqui, né? Eles são praticamente a cereja do bolo. E em nenhum momento a gente fica sem entender o que está acontecendo. E toda a interface, por mais futurista que seja, é baseada nas aeronaves de 4ª geração. Isso também se deve muito à própria JSDF, a Força de Defesa Aérea do Japão, ou Japanese Air Self-Defense Force,
a qual os produtores foram nas bases e gravaram os sons das aeronaves. Como puderam ver aí nesse trechinho do anime que eu deixei aí meio chiado pra não dar o bom e velho copyright, vocês notaram que eles são uma meio que mistura de realista com ficcional. Por exemplo, as aeronaves possuem aquela quantidade limitada de mísseis, mas existem muitas cenas, manobras e outras coisas que são extremamente viajadas. E faz até sentido, já que eles não estão na Terra, eles estão em outro planeta. E as manobras que eles fazem são até mais exageradas que podemos fazer, por exemplo, num Ace Combat da vida. Não que seja problema, deixa até as cenas de combate muito mais maneiras, já que não chega a ter nenhum momento que fica, nossa, isso foi roteiro, ou coisa assim. E mais algumas você pode até ter umas crises de risa, e eu já percebi que teve algumas outras que viraram memes. Até, por exemplo, o brinco que provavelmente um cara bêbado russo pilotando um Sukhoi da vida tentaria fazer isso na vida real e conseguiria, já que aqueles caças têm manobras extremamente fechadas, mas ele acaba tomando uma baita bronca do chefe por ter feito aquilo. E claro, como vocês já puderam notar, todas as aeronaves aqui são fictícias. Claro que provavelmente ou certamente eles tiveram inspirações na vida real, como por exemplo o Mavic, que remete bastante ao aeronave protótipo Su-47 da Rússia, porém muito mais estilizado e mais futurista. O restante eu não consigo dizer exatamente no que eles se inspiraram, já que, por exemplo, na capa que nós vemos na Amazon, o Super Sylph é bem similar a um caça F-15C Eagle, ou a sua variante japonesa, já que a obra é japonesa, que é o F-15J Eagle. Os JAS e as aeronaves da FAF também possuem tipos de aeronaves utilizadas na vida real, como aeronaves de alerta antecipado, interceptadores, bombardeiros, etc. Mas o maior foco mesmo de aeronaves sempre vai ser mais nos combates aéreos de curta distância do Rei com a Yukikaze. E como eu falei lá da trilha sonora, dá pra se perceber que nos combates aéreos e até na abertura eles têm um estilo meio eletrônico, só que bem mais sombrio, digamos assim, o que dá um clima um pouquinho mais pesado junto dos efeitos sonoros da HUD que deixam tudo mais imersivo. Só o encerramento que eu diria que ele é bem mais alegrinho. E outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que sim, as aeronaves são feitas com CG. Mas aqui, honestamente, não me incomoda tanto quanto aquelas CGs nos dias de hoje que fica totalmente escancarado. E os episódios têm tempos variados. O primeiro e último, que tentam trazer mais detalhes sobre o que está acontecendo, eles chegam a durar até uns 40, 50 minutos, enquanto o resto varia dos 23 aos 30. Não sei o motivo disso ter acontecido, de não ter uma espécie de padronização. Mas o que eu posso dizer aqui, você aí que deve manjar melhor, deve conseguir explicar melhor, mas é que animes em vídeo não precisam seguir as mesmas regras de exibição na TV, então eles podem exagerar muito mais nessa questão de tempo. E vale lembrar que cada episódio foi lançado separadamente em DVD, e não foi tudo de uma tacada só. Agora, saindo do anime e indo pro jogo, ele foi lançado ao mesmo tempo que estava saindo os episódios. Ele é mais conhecido pelo seu lançamento do Xbox do que no PC. E seu nome completo é Sentou Yosei Yukikaze Yosei no Mao Sora. Um jogo meio simulador, digamos assim. Bem, vocês já viram a gameplay, no fundo vocês entenderam do que eu tô falando. Você vai cumprindo várias missões no planeta Fairy. Porém, ele não chega a seguir a história do OVA, e sim uma história original, que infelizmente eu não vou conseguir falar por não entender muito de japonês. Mas o que entendi são missões meio que tipo, os Tien estão fazendo alguma coisa, vai lá bater eles e volta aí pra base. Ou alguma coisa tá acontecendo, vai lá fazer o reconhecimento e volta pra base. A gameplay dele mistura um pouco de Ace Combat e adiciona uns elementos mais realistas, entre aspas. Por exemplo, temos uma quantidade limitada de mísseis. Para interceptar eles que os Jans vão lançando contra a gente também, temos que ficar usando flares, que aqui são tal dos decoys. E o dano, em vez de ser algo de porcentagem igual é um Ace Combat, ele é pelo local atingido da aeronave.
E não precisa se preocupar também, pois você não precisa entender tanto assim de aviação ou do que tem que fazer de manobra específica, já que ele é um jogo até que simples mesmo. O formato de cada fase, inclusive, é até parecido. Uma sessão de decolagem que você pode pular, um estágio de 2 ou mais etapas que vão variando, às vezes pode ser missão de reconhecimento, combate aéreo, atacar alvos terrestres, coisa que praticamente não mostra no OVA, e volte para a base onde você tem que abater alguns juns e é isso. E antes mesmo de decolarmos, a gente pode escolher nosso equipamento, que é dividido em 3 sets pré-determinados para aquela fase. Praticamente na maioria das missões a gente passa usando o Super Sylph, só lá pro finalzinho mesmo que a gente acaba trocando pro Maeve. Nos outros modos, como o Extra, por exemplo, podemos utilizar aeronaves diferentes que nós vamos encontrando durante a história. E também os danos que a gente toma afetam alguma coisa no caça. Por exemplo, se nos acertarem no motor, não podemos mais usar o pós-combustor. Nas asas a mobilidade cai, mas para isso podemos, como falei, usar as contramedidas ou ir no bom e velho desvio do míssil na raça. O bom é que os gens não são aquela IA super apelona, cheia de frescura, que você tá com o míssil, o cara vai fazer 30 mil manobras e desviar. Só jogar o míssil que todo o trabalho já é feito. E não, a carga de armamentos que carregamos não afeta a mobilidade de nossa aeronave. Os controles, inclusive na versão de PC, até onde eu procurei, não podem ser configurados de novo ou customizados. E são no mínimo bizarros, mas se você for olhar com mais calma, algumas coisas fazem até que sentido. Já que a letra de cada teclado mostra o que ela faz. Por exemplo, W, Weapon, muda as armas. A, Air Brake, que é o freio. V, Vision, muda a visão. Já os outros eu não cheguei a entender tanto assim. É possível se usar o controle, mas quando eu tentei ele não funcionou direito. Pelo ícone parece ser algo mais pensado em manches de voo ou controles mais antigos e deve ser por isso mesmo que não funcionou. E a trilha sonora ela é bem diferente do anime, por mais que uma ou outra apareça, elas lembram músicas vindas diretamente do Ace Combat 3, que são, digamos que, mais animadas comparado ao tom da série. Como não acho que música do jogo vá dar copyright, eu vou deixar um trecho aí de uma no fundo por uns 5 segundos. E como vocês viram aí de fundo, ele pega as cenas feitas pelo próprio estúdio Gonzo, mas não os personagens, apenas as aeronaves. E uma coisa desconhecida até mesmo pra galera que é fã, e é um episódio, vamos dizer que especial, que não é bem especial, e também não tem nada a ver com nada, chama-se de Sentou Yosei Shoujo Tatsukete Maeve-chan, que é uma obra mais focada para comédia e para parodiar a indústria de animes com versões de garotas fofas do Super Sylph e do Maeve. Mas é aquilo, você olha e você pensa, isso é Yukikaze? Agora saindo disso tudo, finalmente posso falar o motivo dessa obra ser tão influente no sci-fi militar japonês. Como você já deve ter percebido, mas toda essa história de raça alienígena misteriosa em formato de nave, veículo ou algo similar com o da Terra, ao que dá pra ver começou aqui, e muitas outras obras fizeram coisas inspiradas no Gems ou em Yukikaze no geral. Como posso dar exemplo aqui o Muv Luv Unlimited e Alternative, onde nós temos os Betas, que são uma raça alienígena misteriosa e a humanidade criou mechas que usam nomes de aeronaves militares para os enfrentar. Se bem que Muv Luv também faz homenagens à franquia Ace Combat, com o esquadrão do protagonista se chama War Dog no Muv Luv Unlimited The Day After. Girl Air Force também chupou muito do enredo de Yukikaze, ao ponto de até mesmo quase copiar o história e o estilo de anime em um dos episódios. Outras obras que eu percebo que tiveram inspiração em Yukikaze foram o Kantai Collection, principalmente o filme que dá continuação à segunda temporada, em que o final é quase igual ao final de Yukikaze, todo tom, clima, batalha e tal. E até mesmo os inimigos que enfrentam têm uma vibe meio similar aos Gems também.
Até mesmo na franquia Ace Combat a gente pode ver coisas inspiradas em Yukikaze, como por exemplo o Aigayon do Ace Combat 6, que é muito similar ao Banshee, ou algumas aeronaves do Ace Combat X, no caso o Caliburn e o Feiher, que são parecidos também com o próprio Maeve e o Super Sylph. Tivemos também tentativas de fangames baseadas na obra, mas que até agora ou não foram muito pra frente, esquecidas ou transformadas em outros projetos. O primeiro exemplo, que é esse que vocês estão vendo agora aí de fundo, foi o que fizeram lá no Raider Sphere 3. Nós podíamos controlar o Maeve, mas com alguns equipamentos exclusivos que não estão no OVA. E provavelmente isso pode acabar se transformando na campanha F mais tarde, devido à presença do ACS e RCS, que são mecânicas padrões lá. Caso queiram ver o vídeo completo, eu vou deixar aí o link na descrição. E também de curiosidade, Raider Sphere 3 é um outro jogo que teve inspiração em Yukikaze. No caso, a IA que acompanha o protagonista e a própria história de invasão alienígena. Já na campanha F, bem, é a própria IA do RS-2OY1. Outro que foi feito, ele foi lançado lá para o VR Chat, mas eu não sei se tivemos mais notícias sobre ele. O projeto se chama Project Fairy e era um mundo inspirado em Yukikaze. O seu criador se chama Zakamizaku e ao que dá a entender é algo mais... Tá legal, você provou que isso aí é bastante influente, tem muita coisa bacana, mas afinal, você não falou porque eles não traduzem o restante dos livros. Olha, a resposta ela é simples, mas ao mesmo tempo é um negócio meio complexo. Inclusive eu descobri parte dela quando estava escrevendo esse vídeo, graças a um amigo meu que andou vendo algumas coisas sobre a obra. O primeiro e mais óbvio é que a franquia é extremamente nichada. Apesar que parece que o anime ganhou uma fama lá na Itália, pelo que eu falei com uma pessoa de lá, anos atrás. Logo, pessoas querendo traduzir coisas da obra vai ser difícil. Se bem que livros de avião, sejam japoneses ou até mesmo o Tinaman Project da China, são quase impossíveis de se traduzir, já que não é algo tão procurado assim. E o segundo é uma coisa mais bizarra, mas é culpa da escrita do autor que não é algo fácil de se traduzir. Existe um comentário que ele me mandou em um vídeo gringo, que a pessoa diz que comissionou um tradutor para traduzir o Unbroken Arrow, que é o volume 3. Mas o tradutor acabou desistindo devido à complexidade e tamanho que essa parte da história apresenta. Além desses dois motivos, outro caso também é que a editora que publicou em inglês os 2 primeiros volumes não existe mais. Apesar que você ainda pode obter ainda pela Amazon, seja em formato de e-book ou até onde me lembre por livro físico. Já tiveram outras tentativas de fan tradução, mas elas ou acabaram ficando incompletas ou nunca viram a luz do dia. Fora das animações, temos um mangá de 6 capítulos que começou a ser publicado de acordo com uma Anime List em 2003 lá na SF Magazine. Essa obra ela era quase que não é listada em lugar nenhum, nem mesmo numa Anime List, só também descobri agora fazendo esse vídeo. Mas pelo menos você consegue encontrar fácil. Ela mostra algumas coisas nunca vistas antes no anime, como cenas do passado, por exemplo, a vida do rei na Terra, a do James convivendo com a família, tudo antes deles irem para Fairy. Temos passagens também que são apresentadas na animação, mas as ordens são alteradas ou vemos algumas novidades também. A maior diferença aqui é que não vemos tantos combates aéreos comparado com a obra original, por mais que sim, a gente vai ter, como vocês estão vendo aí nas imagens que eu deixei, sendo a grande maioria flashbacks ou bate-papos entre os personagens. E o traço é quase igual ao do anime. Essa obra aqui eu recomendaria ler depois de ver todos os episódios do OVA, para se ter um contexto melhor. Aliás, de início eu achei que eu estava lendo alguma obra errada devido à discrepância que temos entre ambas. Felizmente o mangá está com tradução, pelo menos para o inglês, né? Caso você consiga entender. E é uma leitura até que bem rápida. Provavelmente dá para se ler tudo em uns 20 minutos. Já que as partes dos quadros não é algo tão lotado assim de informações para se compreender. Sendo até um negócio bem simples, até às vezes parecendo um pouquinho como um mais rascunho. E bem, como vocês puderam ver, Yukikaze é uma daquelas obras que se a gente ficar escavando encontramos muito mais coisa.
Por mais que na superfície seja algo que você encontra até que fácil, por agora, já que estão derrubando uma porrada de site de anime, temos coisas que não dá para se encontrar direito devido ao nicho que ela está inserida. Não sei se no futuro esse vídeo, a obra vai explodir, seja ganhando uma nova adaptação para anime, ao ponto que ganhemos traduções completas de outros volumes, mas eu acho isso muito difícil. E no futuro, mais pra frente, Nelo, você pretende falar mais aí do jogo que você tá passando aí no fundo? Eu achei interessantezinho. Olha, isso é um talvez, não prometo nada, pois muito do que abordei aqui já acaba caindo dentro do jogo. Logo sinto que pode ser um negócio que fica meio que redundante. Mas é isso, vocês já tinham ouvido falar de Yuki Kaze ou conheciam esse caso aí dos livros e tal? Deixa aí nos comentários pra gente ir trocando um papo. Pra quem tiver interessado, vou também estar deixando na descrição os links dos 2 primeiros livros na Amazon. E é isso, agora eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Fui!